Vamos ao Rio de Janeiro, então, conversar com Fernando Molica. Molica, oficializamos 8h30. Então, hoje, com muito orgulho, sem ter de pagar por nenhum minutinho a mais ou menos, eu digo, chegamos pontualmente. Bom dia, Molica. Bom dia. Tudo bem que ninguém me avisou, né? Foi uma decisão unilateral. Eu vou recorrer ao Supremo. Pronto. Bom dia. A gente faz uma CPI do horário do Liberdade de Opinião, porque eu tenho muito a depor nesse caso, viu? Para defender aqui o meu lado. Vamos lá. Falar sobre as vésperas das manifestações para o dia 7 de setembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, abriu a sessão com um pronunciamento em defesa da democracia. Mais tarde, o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto e garantiu que ninguém precisa ter medo dos atos. Vamos ver. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Realmente não pode ter democracia se nós não respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos. Poderia dizer, principalmente, o artigo 5º. O direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a ter uma religião, como no outro artigo também, a liberdade de expressão. Alguém já me viu brigando com algum poder, alguma instituição, a não ser algo pontual? O Brasil está em paz, no meu entender. Está faltando uma outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolou e trazer a paz no Brasil. Ninguém precisa temer o 7 de setembro. Molica, não sei se as definições de o que seria extrapolar, o que seria brigar, são muito diferentes, né, de acordo com a interpretação de cada um. Mas um lado defende que está seguindo a Constituição, está seguindo a democracia, e o outro lado defende o quê? Que está seguindo a Constituição, está sendo democrático. E aí, Molica? Quando tem uma crise institucional, quando, de um modo geral, todos os lados dizem que defendem a democracia, né? O golpe de 64 foi um golpe, destituiu um presidente constitucional. Também as pessoas que deram o golpe disseram que era em defesa da democracia. Há discursos do ex-presidente Médici, que foi presidente general no momento mais duro da ditadura, que ele também diz defender a democracia. O seu sucessor, Ernesto Geisel, falava em democracia relativa aqui no Brasil. E todo mundo fala em nome da democracia, mas enfim, vamos ver que falar é fácil, né? Vamos ver essa história. Seria bom que o presidente Jair Bolsonaro seguisse o próprio conselho, né? Ele reconhecesse que ele tem extrapolado. Ele pergunta, alguém já me viu brigando? Já vimos sim, presidente. Nas últimas semanas o senhor praticamente só faz isso, que é brigar com poderes constituídos, em particular com o Supremo Tribunal Federal. Então, serviria meio como autocrítica. Já o discurso do Fux, em condições normais, né, em condições ali tranquilas, seria absolutamente desnecessário, porque é meio chover no molhado, né? Fala um preceito constitucional, o direito de se reunir, que as pessoas têm de se reunir em protestos pacíficos, pessoas desarmadas, isso está escrito na Constituição, mas nesse momento o discurso do Fux é necessário, porque estamos, sim, diante de uma ameaça de ruptura institucional. Quando o presidente fala muito que só joga dentro das 4 linhas da Constituição, ele fala tanto isso que dá medo, medo não, gera uma preocupação. Quando ele fala em ruptura, e ele já falou várias vezes na possibilidade de ruptura, que tudo tem um limite, sim, isso é uma ameaça. Então ele cita a Constituição e faz um sofisma, né? Aquela ideia ali de fazer uma ilusão da verdade. Quando ele fala no artigo 5º, direito de ir e vir, ele fala em ameaça à religião. Claro, ele está se referindo aí às restrições que foram colocadas na época mais grave da pandemia, restrições de circulação, igrejas fechadas, comércio fechado, enfim. Para ele isso é uma ameaça ao direito, uma infração ao direito de ir e vir. Mas isso é um direito coletivo que se sobrepõe
ao direito individual. O capítulo da Constituição que trata de direitos individuais, que é esse artigo 5º, fala também dos direitos coletivos. O direito de ir e vir para o cemitério, aí é só ir, né? Não volta. Não. É um direito coletivo que tem que ser respeitado. E aí ele fala liberdade de expressão. Não, temos liberdade de expressão, estou exercendo aqui essa liberdade de expressão nesse momento. Todos temos essa liberdade de expressão, mas não temos a liberdade, é crime ofender. E como frisou o ministro Luiz Fux, é crime ameaçar também. Elisa. Molica, e na sua opinião, essa troca de discursos ásperos na véspera de um 7 de setembro, que para uns vai ser só mais um 7 de setembro, para outros vai ser o 7 de setembro, muitas coisas podem ocorrer, até fantasiam, né, um pouco a mais. Quando eu digo fantasiam, é de que acreditam que algo tremendo pode acontecer no dia 7 de setembro. Isso acaba inflamando ainda mais a manifestação, acaba servindo de tempero para que a manifestação seja ainda mais potente ou não tem conexão nenhuma? Olha, inegavelmente isso potencializou a manifestação, né? Deixou todo mundo mais preocupado ou com mais esperança, dependendo do lado, né, que a pessoa esteja, de como ela se posicione. O direito à manifestação é sagrado, está previsto na Constituição. Isso é um exemplo da democracia. As pessoas têm o direito, quem não gosta de manifestação são as ditaduras, né? A ditadura que reprime, as ditaduras é que reprimem manifestações. Tem que ocorrer. Agora, há um clima de ruptura. E o presidente ele faz outro sofisma quando ele começa a dizer o povo, o povo, o povo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Né? Segundo as pesquisas, aí, então, um pouco mais de 20% dos brasileiros apoiam o presidente Jair Bolsonaro, votariam nele. Isso aí dá bastante gente. Dali 10%, 20 milhões, 40 milhões, 50 milhões. Então, você pode encher uma praça, pode encher a Avenida Paulista, pode encher a Esplanada dos Ministérios. Isso é uma parcela significativa do povo brasileiro? Sim, mas isso não representa o povo brasileiro. O povo brasileiro é muito mais amplo. O povo brasileiro se manifesta nas eleições. Há pesquisas, como o próprio Palácio do Planalto tem pesquisa, ele sabe disso, ele conhece isso, sabe que a popularidade dele está caindo. Então ele fala, o povo é isso. Então você pega, se as manifestações forem realmente muito grandes, vai dizer, o povo está ao meu lado. Não, uma parcela do povo está ao seu lado. E outra parcela não está. Somos mais de 200 milhões de habitantes. 1, 2, 3, 4 milhões representam uma parcela importante? Representam, mas não representam o povo. Isso não fala em nome do povo como um todo. É preciso ter muito cuidado quando qualquer governante fala muito, o povo está comigo. Não, o povo está do lado do Brasil, o povo é diverso, o povo tem diferentes opiniões, é assim numa democracia. Elisa. Molica, ainda falando sobre aquilo que ocorre às vésperas do dia 7 de setembro, que vai cair na terça-feira, há poucos dias desses protestos, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, divulgou uma nota para reafirmar o apoio ao manifesto que pede a pacificação entre os poderes. Neste comunicado, a entidade, que procurou se desvincular das decisões da Fiesp, afirmou que respeita a opção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que não apoiaram o manifesto. E, além disso, ameaçam deixar a entidade caso ela mantenha o endosso ao documento. Molica, pelo conteúdo da nota, ficou evidente, né, a divisão na FEBRABAN com a Caixa e com o Banco do Brasil, além daquilo que parece ter ficado evidente de divergências com a própria federação, a Fiesp. Você acredita que existem, de fato, essas divergências? Como é que se avalia agora que foi, de fato, publicada uma nota independente, assim digamos, pela FEBRABAN? Em primeiro lugar, como foi ressaltado há pouco, eu não lembro de nota de banqueiro. Banqueiros são muito cuidadosos, eles mexem com dinheiro e a atividade bancária tem muito a ver com a confiança da população que seu dinheiro será preservado, será aplicado. Então, é uma atividade muito delicada. Banqueiro se manifestar é algo muito difícil de acontecer, se manifestar politicamente. E é assim essa divisão. A nota da FEBRABAN critica muito a Fiesp, diz que a Fiesp, uma decisão unilateral, não publicou a tal nota. E a nota, eu reli a nota, né, aquela história dos 3 poderes e tal, é uma nota muito equilibrada. É uma nota que não é focada só no executivo. Há críticas também, faz apelos também ao legislativo e ao poder judiciário. Há nas entidades empresariais, nas últimas semanas, uma crítica muito grande a essa mudança no imposto de renda que foi aprovada anteontem, aquele projeto, muita gente criticando, enfim, há um racha.
Essa nota da FEBRABAN mostra que há um racha entre entidades empresariais, entre empresários. A gente teve há pouco tempo também, essa semana, né, a nota lá de setores do agronegócio. E vale ressaltar que são entidades, de um modo geral, esse setor empresarial, de um modo geral, ficou com o presidente Jair Bolsonaro. Ali no segundo turno da eleição, esse pessoal ficou com Jair Bolsonaro. Então, isso é um racha na base de apoio do próprio presidente Jair Bolsonaro. Aí você vai dizer, mas isso afeta o governo? Sim, afeta, porque muitos deputados e senadores têm compromissos ideológicos ou então compromissos, até outro tipo de compromisso com entidades empresariais, assim como há deputados que têm compromisso com entidades sindicais, de trabalhadores, enfim, isso é normal numa democracia. Isso mina a base de apoio e torna o governo ainda mais instável. A gente está vendo essa semana, tem aí uma briga, uma troca de cutucadas entre presidente da Câmara e presidente do Senado, há divergências em relação a projetos, a Câmara aprova, o Senado diz que não vai aprovar, e você não tem o governo federal, o governo como em si, atuando nesse espaço. Então o poder do presidente da República vai sumindo. Aquela história, não existe vácuo de poder. Enquanto o presidente está aí preocupado em manifestação, voto impresso, não sei o quê, a vida continua. A vida continua, os debates sérios, institucionais, estão rolando por aí. Reforma tributária, isso é uma questão importante, essa mudança no imposto de renda que muita gente criticou. Como é que o presidente se posiciona? Ele tem que atuar isso, ele tem que conversar com governos estaduais, com prefeituras, pelo menos as mais importantes. Quando ele vai abrindo mão de governar, esse poder vai sendo ocupado por outros atores no poder legislativo e até no poder judiciário. Isso não é bom para o país. Esse papel de coordenação cabe ao presidente da República. E esse racha empresarial reforça essa ideia de um governo que está perdendo a lógica de governo, está perdendo a cabeça, ou seja, perdendo a cabeça no sentido o presidente da República, que está aí no topo dessa pirâmide, ou deveria estar. Elisa. Molica, vou trazer agora o preço do combustível para o Liberdade de Opinião. O consumidor, o motorista, quando abastece o carro e encontra o preço alto, é muito comum que ele diga assim, esses governantes que só ficam aumentando, a culpa é do presidente, né? Já projeta tudo para cima do presidente. E o presidente da República, por sua vez, está tentando mostrar, olha, não tem nada a ver comigo, inclusive pretendo fazer algo para diminuir o preço do combustível. E o presidente Jair Bolsonaro disse ontem à noite, durante a live tradicional que faz toda quinta-feira, que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra os governadores. Segundo Bolsonaro, a medida tem intenção de acabar com o aumento do ICMS dos combustíveis. Vamos ver. Entraremos amanhã com uma ação direta de constitucionalidade por omissão, levando-se em conta a emenda constitucional 33 de 2001. O que é isso aí? Trata do ICMS de combustíveis. E no tocante aos governadores, que deveriam seguir a emenda constitucional 33 de 2001, toda vez que aumenta um pouquinho o combustível, eles aumentam na ponta da linha. Esse aumento quase que é o dobro daquilo que se registra lá na origem. Isso aí é uma maneira de governadores ganhar mais dinheiro. E não tem exceção. Todos fazem exatamente a mesma coisa. Então, arredondando os números, o preço da gasolina podia estar 1,20 mais barato do que está hoje. E aí, Molica, como você avalia essa declaração do presidente dizendo que o preço da gasolina poderia estar 1,20 mais barato do que está hoje? O presidente, mais uma vez, ele procura focar em pontos específicos, né? Ele sempre procura soluções simplistas para os problemas. Então, agora ele foca nos governadores, no caso, que arrecadam dinheiro não para si, mas para os seus respectivos estados. Então, isso aí é como se diz lá na terra do meu pai, lá em Viçosa, em Minas, é dar bom dia com o chapéu dos outros. Ele quer que os governadores abram mão de receita. Então, que é uma proposta que existe uma discussão, porque o ICMS é calculado, é proporcional, chega a 32% aqui no Rio de Janeiro, é um imposto caro. Não é o único imposto, há também impostos federais que são cobrados, tem um preço fixo, mas há também impostos federais sobre combustíveis. Mas há o ICMS que, como ele varia muito de estado para estado, acaba tendo um impacto muito grande, é um peso maior do que o dos impostos federais. Então, isso é importante que seja ressaltado. Então, há essa proposta, já é antiga, não é só do presidente Jair Bolsonaro, de um preço fixo. Agora, isso tem que ser negociado. Né? Tem que ser negociado, porque se for assim, é maneira simples de acabar com os impostos. Então, também vamos cortar o imposto de renda, aí as pessoas vão ter mais dinheiro para poder botar mais gasolina. Vamos cortar os impostos federais sobre automóveis, por exemplo, vamos cortar impostos federais sobre computadores, enfim.
seria uma maneira muito simplista de resolver o problema. Não é assim. É uma questão... Aí o presidente não fala sobre uma questão maior, que é a reforma tributária. Isso precisa ser discutido. Existe uma proposta de reforma tributária parada lá no Congresso, de vez em quando volta, de vez em quando discute. Qual é o papel, o que o presidente da República pensa sobre isso? Reforma tributária mexe com impostos federais, estaduais, municipais até. Tem uma proposta no Senado que também inclui o ISS, que é um imposto municipal. O que ele acha sobre isso? Aí sim, vamos discutir. Tudo isso, inclusive, essas alíquotas do ICMS, que variam de estado por estado, são um inferno. Os empresários sofrem muito. Quem vende produtos para diferentes estados tem um departamento de contabilidade, departamento de direito, o direito tributário dentro das grandes empresas, que são departamentos imensos por conta dessa confusão toda. Então, isso é preciso ver. Agora, de novo, mais um sofisma do presidente. Quando ele atribui essa lei, como ele fala, essa emenda constitucional de 2001. Então, de lá, o imposto é proporcional, o ICMS sobre combustíveis é proporcional ao valor original. Se o valor original lá na refinaria é baixo, o imposto é menor. Quer dizer, o percentual afeta até aquele mesmo percentual. Agora, 30% sobre R$2 dá um valor X. Agora, se 30% sobre R$4, claro, dá um valor maior. Então, o problema não é só esse. O problema está lá no preço do combustível. Isso tem a ver com o preço do dólar, com a alta do dólar, que a insegurança institucional ajudou a aumentar. Tem a ver com o preço internacional do petróleo. O presidente há pouco tempo mudou o presidente da Petrobras, dia que disse que ia mudar essa política. Não foi mudada essa política e é difícil mudá-la. Enfim, não é simples. O problema não é simples. O presidente sempre tenta simplificar e sempre tenta arrumar um bode expiatório para o problema. Não é? A situação é complexa e não dá para resolver só tirando o dinheiro dos estados. Elisa. Molica, vou trazer agora uma notícia que diz respeito ao cuidado sanitário, à pandemia, mas que tem reverberado no campo da política. O governador, aliás, o coordenador executivo do Comitê Científico de São Paulo, João Gabardo, durante uma entrevista à rádio CNN, rebateu a decisão do Ministério da Saúde em usar vacina de reforço de outras marcas para quem tomou o Coronavac. A gente está falando daquela terceira dose. Então, esse é o assunto. Segundo Gabardo, ao contrário do que recomendou o Ministério, o Estado de São Paulo vai sim colocar a vacina do Butantan como opção para a dose adicional. A Coronavac, sim, fará parte das vacinas que estarão disponíveis. Qual vai ser utilizada? Conforme a disponibilidade, como a gente vinha fazendo anteriormente. A vacina que estiver disponível na unidade onde a pessoa for tomar a dose adicional, ela vai receber. Pode ser que seja a Coronavac, pode ser que seja uma outra vacina. Vamos lá, Molica, como você avalia essa divergência? Porque foi autorizada, então, a aplicação de uma terceira dose em grupos específicos, né, incluindo idosos com mais de 80 anos ou mais de 70, como vai fazer aqui o Estado de São Paulo. E o governo federal disse, tem de aplicar tais imunizantes sem citar Coronavac. A gente está falando de uma análise técnica, científica ou de uma decisão política? Olha, tudo indica que é uma decisão política, porque não foram apresentados dados que justificassem essa discriminação, o não uso da Coronavac. Né? O governo federal, particularmente o presidente Jair Bolsonaro, nunca escondeu a sua antipatia, digamos assim, a sua implicância com a Coronavac, porque ele associa a Coronavac ao governador João Dória, né, seu eventual adversário na eleição do ano que vem para a presidência da República. Então, essa queda de braço do presidente já foi, ele falou que não ia permitir a vacina chinesa e não tem nada a ver com licença da Anvisa, não. Ele dizia que não ia admitir essa vacina, já falou mal da vacina várias vezes, já divulgou dados falsos em relação à vacina. Ontem, na live, ele falou, olha, que ele justificando ele não tomar vacina, ele falou, olha, eu estou muito bem, muito melhor que o pessoal que tomou o Coronavac. Melhor não, muito melhor, né? Como assim, muito melhor que o pessoal que tomou o Coronavac? Isso não é verdade, isso é mentira. Né? A gente tem dados que mostram, a vacina tem suas limitações como qualquer outra vacina, contra qualquer outra doença, mas é uma vacina fundamental, importantíssima para a queda nas contaminações e para a diminuição da gravidade dos casos de pessoas que foram contaminadas. Então, mais uma vez, é essa implicância, mais uma vez, e o Ministério da Saúde parece entrar nessa implicância. Então, divulga os dados. Olha, se tiver os dados corretos,
houve uma contaminação, há vacinas que têm uma performance melhor, que temos disponibilidade dessas vacinas, ok. Então, sejam aplicadas essas vacinas supostamente mais eficazes. Todos queremos isso, todos queremos vacinas melhores, mais eficientes, mais eficazes. Agora, isso tem que ser mostrado em dados. Não pode ser apenas uma implicância, não pode ser apenas um jogo de empurra, não pode ser apenas uma atitude discriminatória. Se há esses dados que mostram que vacinas têm uma performance melhor e que essas outras vacinas estão disponíveis, ok, façamos isso, será feito isso. Agora, se não, fica só nessa história de implicância com vacina, isso é brincar com a saúde pública e a gente já está pagando muito caro por esses atrasos, né? O governo federal tem uma responsabilidade grande nesse processo, implicou com a Coronavac, demorou a negociar com a Pfizer, enfim, isso não dá para brincar. Temos quase 600 mil mortos, né? Por conta aí da pandemia. Elisa. Molica, bom fim de semana para você, obrigada, viu, por mais uma semana aqui no Liberdade de Opinião. Nos vemos segunda-feira. Ok, até bom fim de semana para todo mundo, para você. E cumpri a promessa, vim de preto e branco hoje, viu? Tava de Grêmio ontem, hoje eu vim de Botafogo. Eu tinha reparado, tentei disfarçar, mas agora você externalizou meu sentimento. Então, um abraço, viu, para toda a torcida do Botafogo. Saudações alvinegras. Tchau, tchau. Reitero que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.